41 diz assim, eu sempre vou ler isso aqui na semana, no domingo. Tirando então a pedra, Jesus levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Fala bem. Ele já sabia o que Deus ia fazer. 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. Ok, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Deus está falando, André, Paula, Romário, igreja, fala o quê? Eu preciso que você passe por isso. É complicado, mas eu entendo muito bem. Só quem sofre sabe o que eu estou falando. Só quem está passando mal sabe o que eu estou falando. Mais uma vez, Deus fala: eu preciso que você passe por isso. Fala por quê? Porque eu preciso ensinar não para você, mas para alguém que está te assistindo. Você não imagina, mas tem alguém que está te observando. Não é eu que estou falando. Porque é um propósito, ou em cima de você, ou em cima de alguém. Demorou para me cair a ficha, porque é inaceitável para mim certas coisas. Mas querendo ou não, você conhece a Deus, sabe o que eu estou falando. Deus falou: eu tenho que ensinar alguém. O problema é quem é essa pessoa que Deus está muitas vezes te afligindo para essa pessoa acordar. É verdade. Quem é que você está vendo sendo machucado, mas tem uma pessoa que ela está observando o que está acontecendo com você, e Deus fala: preciso que aconteça para que ela acredite. Alguém está dormindo do seu lado, ou alguém na sua casa ou no seu trabalho, que Deus necessita que algo aconteça. Porque quando eu coloquei uma passagem na rede social, só tem 3 coisas que faz você conhecer a Deus. Uma é a palavra, meditada e não lida. Segunda é a oração, constante, não de vez em quando. E terceiro, já que não tem um dos dois, é o sofrimento. Entendeu? Então existe uma coisa, Deus falou assim: eu já sei o que Deus vai fazer, porém eu precisava que a Marta passasse por isso. Fala, quem era a pessoa que Deus queria que passasse por isso? Adivinha quem era? Marta. É Maria? Não, é Marta. Fala por quê? Na hora que Jesus estava na casa dela, Maria estava aos pés dele, e Marta estava cuidando da sua vida, porque tem conta para pagar, quero ganhar dinheiro, quero comprar minha casa, quero ter minha vida, é minha vida, é minha vida. Deus fala: não tem problema, vai acontecer uma catástrofe, e você vai entender que a sua força não vai resolver. Você vai ter que recorrer às pessoas que muitas vezes estão em oração e você não valoriza. Marta era uma pessoa que desprezou Jesus naquele dia. Aconteceu uma situação que ela virou para Deus chorando: eu perdi, caiu, desmoronou, o casamento faliu, o emprego financeiro. Deus, se o Senhor tivesse aqui, já resolvido. Deus falou: eu estava. Só que você não prestou atenção quando eu estava, porque você preocupou mais com a sua vida. Aí na hora que a situação apertou, você falou: me traga o seu nome em oração. Eu estava lá, mas você fingiu que não me viu, porque a sua vida é mais importante. Mas vai acontecer algo que você vai voltar para mim e falar: se o Senhor tivesse te acontecido isso. Deus fala para você saber quem é Deus. Eu vou permitir você perder seu casamento, eu vou permitir você perder seu emprego, eu vou permitir você ficar no hospital, eu vou permitir várias coisas. Fala por quê? Porque eu vou lá ressuscitar, para você entender que eu ainda continuo sendo o caminho, a verdade. Eu vou permitir para você entender que não tem como fugir de quem é mais forte que você. Você vai ter que dobrar seu joelho. E outro, o pior dessa Bíblia, pastor, a pior parte dessa palavra, fala que qual é que Jesus sabia que você ia dar errado, e Ele permitiu dar errado, para Ele chegar quando tudo já tinha acabado. Quem vem correndo é Marta, falando: se o Senhor estivesse aqui. Ele fala: no dia que eu estava, você não viu. Então Deus vem, Ele vira até lá e fala: Pai, eu te agradeço por tudo que está acontecendo. É para que ele saiba que só o Senhor é Deus.
tira a pedra, e o que morreu, traz de volta. Vai ser forte. Eu não sei se você está sentindo na pele, mas já tem gente passando por isso. Fique em paz, que não é problema você, porque Lázaro não tinha pecado, Lázaro não errou, Lázaro não fez nada errado, mas Lázaro foi a pessoa que Deus usou para converter Marta. Lázaro não fez nada, ele não merecia aquilo. Tem coisa que você está passando que não merece, mas Deus falou: é na sua vida que eu vou me fazer real, é na sua vida que eu vou fazer sua mãe acreditar, é na sua vida que eu vou fazer seu irmão ver, é na sua vida. Não tira da Lázaro. Tem alguém na sua família que não acredita no que você fala. Deus fala: você não fez nada de errado, mas eu uso você para converter outro. Porque tem gente que, infelizmente, Stephanie, infelizmente, Maria, só vai aprender quando vê acontecer. Só aqui eu já podia dar a semana para cá. Eu sei que é isso. É difícil que eu estou falando. Tem hora, pastora, que eu falo assim, quando a gente fala, quando a gente para pensar, cara, depois que eu comecei a servir a Deus, parece que você viu quem que eu entendo mais nada. Minha vida piorou, não é que piorou, é que você agora é a fonte para outra pessoa viver. Desperta, igreja. Na nossa perda está morrendo gente igual ligar a torneira de água, e mesmo assim tem gente lá dentro que não a despertou ainda. Aconteça o que você vai entender a palavra hoje. Eu não perdi o controle. Vou falar algo para vocês aqui de coração. Não que aconteça, vai acontecer com você, com ninguém. Isso aqui é algo pessoal. Fala, glória a Deus. Fiz uma visita. E essa moça, ela estava com câncer. Na época, ele estava aqui comigo e nós fomos juntos. Chegando lá, a família inteira estava reunida. Todo mundo. E a pessoa estava sentada, debilitada, não conseguia levantar. Aí Deus falou assim: Diego, faça o domingo. É uma coisa que eu evito fazer, mas eu tinha que fazer. Aí eu pedi para ela pegar a palavra e fiz. Quando fizemos a oração em Urutumim, abri a palavra em Urutumina, Deus falou assim: filho, eu estou decidindo se eu levo embora ou não. E eu falando com a família, o pessoal sentado, marido, filho, irmã, tudo lá sentado, tudo sentado. Eu falei: mas por que isso, Deus? Porque ela falou: está vendo esse povo sentado? Eu falei: na frente deles. É por isso que nunca vou ser amado mesmo, né? Realmente, profeta é difícil. Eu apontei o dedo para todo mundo, eu falei: tudo isso que está acontecendo com ela é culpa sua. Aí todo mundo falou: como assim? O pessoal já se levantou, os filhos estavam todos lá, eu falei: não quero saber, vou ter que falar. Mesmo que hoje eu saia daqui espancado. Deus falou: ela carrega todo mundo nas costas. É ela que ora por eles. E eles continuam fazendo coisa errada. A maioria deles conhece o Evangelho, mas não quer ouvir. Ela não aguenta mais, ela carrega, já tem mais de 5, 6 anos, a família nas costas. Então eu vou ter que tomar uma atitude para eles acordar que nem tudo é eterno. E eu fui a última chance que eu dou para eles. Se a filha, se o marido não tomar uma posição, se os filhos não tomar uma posição, eu levo ela para mim. Na hora que eu estava lá dentro, orando, ministrando, falou em línguas até a família. Falei para a família: vocês têm que levantar um clamor e orar. As pessoas, olha isso aqui que eu vou falar. Falei: vamos fazer mais uma oração, reúne a família. Olha para você ver como é que o povo é. Falei: reúne a família, ora junto. Passou um tempo, deu um mês, essa pessoa foi enterrada. Foi difícil para mim. Aí eu vi, as pessoas virou e falou assim: mas está errado. Eu falei: não. O erro nosso é achar que Deus está brincando.
Ninguém é dono da vida ou da morte. Só que a situação do Brasil e da nossa vida está tão difícil que Deus vai ter que tomar atitudes drásticas. Você pode ir para a igreja que você quiser, onde você quiser. Deus sempre vai ser um só. E não tem como você correr dele. Faça dia ou noite, desviando ou afastando. Você vai ter que prestar conta. E as pessoas estão brincando com Deus, igreja. Tudo nessa vida acaba. A roupa que você usa acaba. E eu vou explicar biblicamente o que eu quero falar para vocês essa noite, não, essa manhã. Eu creio que Deus me dê força para falar na meia-noite. Mas eu vou falar para você tudo o que está acontecendo, o que está havendo, o que precisa ser feito. Amém? Mas eu vou ser sério para você. Toda mulher que busca pelo seu marido, você vai sofrer com ele. Fala por quê? Porque tem gente que não valoriza o que presta, só dá valor no que não presta. Então ele tem que ver o que ele tem. E muitas vezes as pessoas pedem para aprender a dar valor. Hoje casamento é um luxo, porque hoje casamento não existe mais. Porque o mundo ensina que ser solteiro e ser independente é a melhor coisa da vida. Então você que tem um casamento, você tem um tesouro e não sabe. Eu não estou brincando com isso. Hoje as mulheres estão mais perturbadas do que os homens. Deus precisa falar algo para mim hoje nessa Santa Ceia junto com vocês. E você vai entender por quê. Fala, glória a Deus. Peço perdão por tudo isso, mas Deus fala: Jennifer, Marquinhos, Ana, João, Paloma, Cíntia, Andréia e etc. Enfim, eu preciso que você passe por isso. Se você confia em mim, não vai acontecer nada. Porque o propósito não é você, é alguém que está cego. Só aqui já dá uma lá embora. Que Deus em nome de Jesus, amém? Nós vamos fazer o que? Não tem perigo. Orar, vamos orar. É o que nós temos aqui. Só oração. Entendeu, Marcos? Eu vi você orando aí, pega. Eu falei, o que era ladrão? A oração? Vem aqui, vamos